Boa noite, Décio. Boa noite, amigo. Boa noite, irmãozinho. Aislan. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana e muito pertinente para esse momento. Dani já entrou. Nós vamos falar de um assunto muito bacana, gente. Nós vamos falar sobre a visão terapêutica na advocacia sistêmica. Então, daqui a pouco, a Dani, a advogada aqui, já está aqui, já entrou, vou convidá-la e nós vamos começar. Oi, Dani! Oi, Tudo bem? tudo? Tá me vendo? Tô sim, tô sim. Boa noite, pessoal que tá entrando aí agora. Júlio César, Tati. Boa noite, pessoal. Dani? Saiu a Dani, peraí, gente. Emily, sua linda! Ó, pra você. Oi, Voltou. voltei. É que eu não tô conseguindo ver a minha imagem aqui. Eu tô te vendo. O pessoal tá conseguindo enxergar nós duas aqui? Conseguiu, Dani? Não, eu continuo não vendo a minha imagem. A sua imagem trocou, na verdade. Se você quiser, sai e entra de novo. Vamos tentar então? Espera aí. Boa noite, pessoal que tá entrando. Só vou me conectar com a Dani aqui, a gente já vai dar início. Maísa, boa noite. Oi, voltei. Conseguiu, Dani? Acho que a minha internet está um pouquinho lenta aqui, mas vamos lá. Se tá todo Mas mundo agora me vendo, foi. é importante. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Nós vamos esperar um pouquinho aqui a galera começar a entrar. Você que tá aí, que já começou, começa a clicar ali no coraçãozinho para convidar, para poder o Instagram reconhecer a live e enviar para mais pessoas. Nós vamos falar de um assunto muito interessante hoje, né, Dani? Eu sou convidada nessa live hoje, É, convidada pela querida hoje Dani. o assunto é muito interessante e pode ajudar muitas pessoas. Exatamente. É um assunto muito importante que, inclusive, conecta muito com o assunto da live de ontem. E como é um assunto muito importante, a gente vai dar continuidade. Então eu peço para você que está aí, ó, já entrando nessa energia aqui com a gente, na energia da gratidão por tudo que nós vamos entregar aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar, para vocês clicarem nesse aviãozinho, ó, envia para aquele amigo, aquela amiga que de repente precisa de um up aí, precisa de um entendimento melhor na sua relação, porque nós vamos falar de advocacia sistêmica na visão terapêutica, uma visão de uma pessoa que está realmente começando a despertar, de abrir a sua mente para conseguir lidar com processos, né, Dani? De uma forma mais E tranquila, de uma forma mais saudável. Então envia para aquele amigo ali que já está no processo de divórcio, de repente, ou que já procurou seu advogado. Nós vamos falar desse assunto e talvez faça muito sentido para ele. Então, envia aí para os amigos, clica no aviãozinho, que eu tenho certeza que você vai contribuir muito. As ou até relações hoje, mesmo que está com problema com filho, né? filho, Às vezes pode ajudar bastante essa pessoa. exatamente. Inclusive, quais foram os números, Dani, que você estava compartilhando aqui comigo, que além dos divórcios, né, que aumentaram em 177% os pedidos de divórcio em relação ao ano passado, tem outras Au- coisas também, né, Dani? Aumentou bastante a questão de violência contra as mulheres, violência contra as crianças. São números assustadores. Só em São Paulo o número praticamente dobrou nesse período de pandemia.
Exatamente. Então, quando se diz respeito a procurar uma advogada, um advogado para resolver um divórcio, envolve muitas outras questões que às vezes a gente não está nem colocando em pauta, que são os filhos, que são a questão da violência, que a Dani acabou de falar, né? Então tem muitas questões, os abusos, tem muitas questões que envolvem as dores dessa pessoa durante essa quarentena que está passando, e esses números estão mostrando, e essa pessoa ela realmente cai na procura de um advogado. Então, a Dani, agora eu vou pedir para que a Dani, eu já vou me apresentar também em seguida. Eu peço para que a Dani, que na verdade eu sou convidada da Dani, para que ela se apresente, fale um pouquinho sobre a advocacia sistêmica, para a gente dar continuidade. Boa noite a todos, Tati, Mike, que entrou aí. Gratidão, pessoal. Vão clicando aí no coraçãozinho e segura, clica no coraçãozinho e segura, que aí ele dispara um monte de coraçãozinho. Então, envia aí para os amigos que estão nesse processo de dificuldade com os filhos, com o marido, com o divórcio. Nós vamos ter muitos assuntos interessantes aqui, trazendo para uma visão mais terapêutica, tá? Tenho certeza que vai ter muitos insights aí para vocês. Então, vamos lá, Dani, fique à vontade, se presente. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Daniela. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e direito de família. Atuo nessa área já há 14 anos. Então, venho estudando um pouquinho sobre essa questão da humanização da advocacia para atender, acolher o cliente na sua dor, saber conduzir ele de uma forma mais amena nesse processo de que ele se encontra muitas vezes de sofrimento, de angústia, né? Então a advocacia sistêmica ela vem para trazer um auxílio para a gente nesses processos. E tem muito a ver com a questão terapêutica, com a questão energética, com a aceitação, né? Até pouco tempo a advocacia era vista como uma advocacia de profissionais sisudos, que recebiam o seu cliente apenas e tão somente para resolver o problema, apresentar a solução. Hoje, graças a Deus, assim como todas as profissões, a advocacia ela vem tendo uma evolução humana, de atendimento humano muito grande. E a advocacia sistêmica tem sido aplicada não só pelos advogados, mas também no próprio judiciário, tentando trazer um acolhimento humano, um acolhimento mais consensual das partes, para fazer com que elas compreendam o processo que elas estão sofrendo, estão passando, né? E assim, conduzir para uma solução mais amigável, com menos dores, menos repercussões na vida dessas pessoas, né? Então, é uma advocacia muito interessante para esse momento que a gente tem passado e muitas pessoas precisam de profissionais com esse entendimento, né, Dana? Sim, e na verdade, assim, muitas pessoas nem fazem ideia, nem sabem que a advocacia tomou esse rumo, nem sabem a profundidade, nem sabem que isso existe. Quem está, de repente, vivendo algo novo agora e procura um advogado, normalmente já procura para colocar no processo e começar aquela briga constante. E nós vamos falar disso tudo aqui. Não que você não deva entrar com o processo. Se tiver que entrar, se for o último caso, né, Dani? Que eu acho que é essa a ideia, né? Sim. Que seja de uma forma, que seja com um olhar mais cheio de sabedoria. Ah, mas para que esse olhar? Para que você não receba a consequência energética disso. Para que você não fique doente, para que você não passe os problemas emocionais para seus filhos. E também para que as coisas se resolvam com mais fluidez, mesmo que tiver que chegar ao ponto de um processo, né? Mas que a ideia é realmente falar um pouco da questão da advocacia sistêmica, que eu acredito que a ideia é não precisar chegar a esse ponto. É isso mesmo, Dani? Isso. Na verdade, a advocacia sistêmica ela vem basicamente para pautar o que a Constituição Federal já prevê, né, Dana? A Constituição Federal ela traz como alicerce o quê? O direito à dignidade humana, o direito à sua honra, ao seu sentimento, a preservação de todos esses direitos da pessoa. E até então, a nossa legislação era muito
sisuda, assim como os profissionais realmente, porque era praxe, era costume, todos nós, na faculdade, nós somos condicionados a esse atendimento sisudo, né? Não recebemos, porque assim, na faculdade a gente aprende o quê? O que a gente chama no nosso meio, dá-me o fato que dou-lhe o direito, ou seja, traz o problema que eu te trago a solução. Até pouco tempo, o advogado se limitava a apresentar a solução para o cliente, ele não acolhia toda a dor do cliente, ele não recebia o cliente e tentava amenizar aquele sofrimento. Hoje, nós buscamos, né, muitos profissionais estão tendenciosos para a advocacia sistêmica justamente para isso, especialmente em processos que envolvem direito de família, envolve menores, idosos, né? Na área previdenciária, que é a área que eu tenho atuado bastante hoje, é uma área que precisa de um atendimento humano, né, bem dedicado, porque a pessoa vem com muita dor, com muito sofrimento, porque não consegue aquele benefício, muitas vezes, suado por muito tempo, muitas vezes a pessoa está impossibilitada de trabalhar e não consegue, e ela já vem com aquele sofrimento, com aquela angústia de não ter o direito resguardado, né? E aí ela procura o profissional e muitas vezes eles já vêm, como você mesma disse, já com o problema e já querem uma solução e não param para respirar e entender o que está acontecendo com eles, né? Sim. Entender a repercussão de uma guerra, se a gente pode qualificar dessa forma. E aí isso acaba repercutindo muito na vibração das próprias pessoas no processo. Legal. Bom, como vocês puderam já perceber aí, né, a advocacia sistêmica é muito ampla e tem muitas abordagens e uma forma muito linda de se trabalhar com o cliente. Agora eu vou me apresentar e falar um pouquinho do que eu faço para que a gente possa unir essas duas informações que estão diretamente ligadas sem que as pessoas percebam, mas tem tudo a ver. Eu sou a Dana, para quem não me conhece, eu sou radiestesista genética, eu também trabalho com PNL, hipnose, entre outras técnicas terapêuticas, e sou apaixonada por gente. Então, falar de algo que tem relação com pessoas, com esse lado mais humano, por trazer algo mais humano para a advocacia, vai ser um prazer. Que é tudo ligado a vibrações. Nós vamos entender por uma ótica que diz respeito ao que é de verdade, tá? Que são as vibrações, que é do que nós somos feitos, de energia. Então, é disso que nós vamos falar hoje. As pessoas, quando elas chegam para um processo, muitas delas não têm nem noção do que está se passando ali. Elas não têm nem noção, muitas vezes, que um processo também é uma vibração, também é uma energia, é um sintoma de uma causa muito mais profunda. Então, a advocacia sistêmica, eu acredito que ela faz a pessoa olhar para as causas, não para o sintoma. O sintoma é o processo. O sintoma já é o final, é a única coisa que tem para se fazer quando chega nessa, né? Então, trazer um olhar de advocacia sistêmica é falar de causas que são muito mais profundas. Inclusive, oi Nilza, Salinda, Arthur, querido. Então, na verdade, vou dar um exemplo aqui que aconteceu esses dias para trás. O que é a diferença de uma pessoa consciente, uma advogada consciente, que realmente tem como propósito fazer o seu trabalho, que se for necessário seguir com o processo, ela vai seguir até o final, mas, acima de tudo, olhar para aquele ser como um humano, que foi o que ela fez com a Nilza, né? Então, a Dani, ela me indicou uma pessoa para fazer esse trabalho terapêutico, e eu acho que nem ela tem noção, Dani, eu não sei nem se você tem noção da profundidade de cura que essa sua cliente alcançou por meio da sua visão. Porque foi tudo, a responsabilidade inteira foi sua, porque foi a sua visão dela como ser humano que fez ela buscar uma terapia alternativa para auxiliá-la nesse processo. Então, ela teve uma cura tão profunda, tão reveladora de coisas assim que
20 anos numa terapia comum, provavelmente ela não conseguiria descobrir. Foi algo magnífico, que se um dia eu puder contar aqui, eu vou contar para vocês que revelação que ela teve sobre si mesma, sobre sua história. E isso, o que isso tem a ver com a advocacia? Tudo. Porque isso reverbera num novo comportamento durante o processo. Então, independente se ela vai seguir com o processo ou não, ela vai seguir em processo de cura de si, além de seguir com o processo físico. Ela segue com mais leveza, com mais entendimento. E tudo isso, a forma da pessoa enxergar, facilita para que o processo seja mais leve, para que as coisas se resolvam. Mesmo que você diga assim, ah, mas eu tenho essa visão, o outro não tem. Mesmo assim, se você começa a ter esse entendimento, isso reverbera numa energia tão poderosa que começa a transformar o outro também. Então é tudo isso que nós vamos trazer aqui para vocês hoje. Então, Dani, fique à vontade para quem entrou aqui agora. Eu sou convidada da Dani hoje aqui para falar desse assunto maravilhoso e quero deixar aqui a minha gratidão pela Dani por ter essa pessoa que já faz esse trabalho de advocacia sistêmica, que consegue enxergar o outro com uma profundidade maior e que isso reverbere e retorne para sua vida assim grandemente, porque é isso que acontece, né, na verdade. Imagina, gratidão eu tenho por você me auxiliar também, porque a Dana, gente, me auxiliou a enxergar um pouco mais longe nessa questão da advocacia sistêmica, na questão de conhecer um pouco mais a dor do ser humano, como a mim mesma, para conseguir ajudar as pessoas. Porque para colocar em prática a advocacia sistêmica, o advogado, ele tem que estar aberto para entender a dor do ser humano. O advogado, ele tem que treinar algumas capacidades para conduzir o cliente a trazer para ele a dor de uma forma mais amena, né? A exemplo dessa minha cliente, ela já é minha cliente em um processo complicadíssimo e até então ela vinha sofrendo com muitas dores, muitas discussões, um sofrimento intenso mesmo em razão desse processo que refletia na filha dela, em toda a família. E em uma das nossas conversas para solucionar um dos problemas, eu senti que ela precisava um pouco mais do que o direito, do que a aplicação da lei. E aí que eu entendo que entra o lado humano do advogado. A gente brinca muitas vezes entre alguns colegas que o advogado ele acaba sendo um pouco psicólogo. E na verdade nós temos sim que atuar dessa forma. A advocacia sistêmica nada mais é do que essa atuação do advogado. Para ele entender e gerir o problema do cliente de uma forma que o cliente se sinta amparado, sinta confiança, né? Saiba conduzir as suas emoções de uma maneira que não crie mais sofrimento para ele e para as outras pessoas envolvidas no processo. Ainda que a outra pessoa assim não entenda. Porque, como a Dana disse, se você conduz de uma maneira tranquila, com paz, com uma energia mais de aceitação, a outra parte vai acabar sentindo a sua energia, vai acabar compreendendo que muitas vezes é melhor uma solução amigável do que uma discussão. Eu penso assim, principalmente em processos de família, qual é a primeira tentativa quando a pessoa vem ao escritório para um divórcio? Conversar, entender a dor dessa pessoa, procurar saber se realmente é aquilo que ela quer ou se não é uma situação de momento. Muitas vezes é uma situação de momento. E aí aquele acolhimento do advogado pode acabar com uma reconciliação, evitar uma separação, evitar o rompimento de uma família. Mas se isso não for possível, acolher essa pessoa, compreender qual é a dor dela, de onde surge, como está repercutindo na família, tentar orientar, se não for possível o advogado trazer essa orientação, indicar para essa pessoa, eu tenho esse costume
de indicar para essa pessoa que procure ajuda de outros profissionais para conduzir nesse processo. Porque, né, Dana, acho que você pode falar um pouco melhor do que eu, o que envolve a advocacia sistêmica? É o não julgamento, é a aceitação da situação, a aceitação da dor, né? E compreender que ela consegue controlar o lado externo se ela tiver um controle da sua própria dor. Exatamente. Né? E aí a terapia influencia bastante nisso, né? Sim. Na verdade, o que acontece, né? A gente precisa entender, na realidade, o que é que movimentou dentro de cada uma dessas pessoas para chegarem ao ponto de procurarem um advogado para essa solução. O que normalmente acontece é que a busca dessas pessoas pelo advogado, normalmente, em 90% dos casos, é enxergando isso como a única solução de ir logo para um processo. E eu não estou dizendo aqui que não pode ir para o processo. Eu só estou dizendo aqui que 90% das pessoas, elas vão para essa busca com uma mentalidade de que o processo é algo separado da vida dela. Vou fazer isso aqui, vou resolver, vou pegar o que é meu de direito e depois eu vou ficar tranquila. Só que o importante, a visão que eu quero trazer aqui, é que você entenda que, na verdade, nós somos feitos de energia. O processo é uma energia e tudo é feito de energia, você acreditando ou não. Você utiliza dessa energia em diversas formas da sua vida, inclusive da tecnologia, que é o celular, que é a mecânica quântica. Então, não dá para a gente se aprofundar nesse assunto de energia especificamente, mas eu vou trazer em várias formas de exemplo para você entender como que isso pode ser entendido, como que isso pode ser percebido, porque o mundo externo que você vive é uma questão de percepção, é a percepção que você tem. Por isso que se você modificar a sua percepção e o seu entendimento desse acontecimento externo, você vai ter mais facilidade de enfrentar o período de processo. Se você encarar só dessa forma que eu disse, vou lá, vou pegar o que é meu de direito e vai ficar tudo bem. Não vai. Não vai por quê? Porque se tiver energia, pensa comigo, as situações e as causas profundas que geraram em você várias feridas emocionais, várias dificuldades de conflitos, etc, 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 que te levaram a chegar a um processo, essas feridas se mantêm em você, se mantêm dentro de você. Então, se você finaliza a parte externa, que é finaliza o processo, faz o que tem que ser feito, e vira as costas, pega o que é meu direito, e você feliz, não é assim que vai funcionar. Por quê? Se nós somos energia, como eu disse, essa emanação, se você não curou o que está emanando e vibrando dentro de você aquele problema, provavelmente você vai repetir o problema com um figurante da vida diferente. Uma nova pessoa vai aparecer na sua vida e vai repetir todo esse processo. Você vai viver essa dor de novo. Por que você vai viver essa dor de novo? Porque simplesmente a ferida não foi curada dentro de você. Você não entendeu nada, você não aprendeu nada com isso. Você simplesmente quer resolver através de um processo, pega o que é seu na matéria e vira as costas e vai ser feliz. Não vai, não vai. Desculpa falar, mas não é assim que funciona. E eu até acredito que as pessoas que estão hoje, que fizeram a advocacia sistêmica existe há quanto tempo? Você tem ideia, Dani? Olha, Dana, é relativamente nova, né? Porque, como eu te disse, a advocacia, ela sempre foi muito sisuda, daqueles profissionais sisudos. Eu tenho de formada há 14 anos e há pouco tempo se fala da advocacia sistêmica, né? A gente ainda tem muitos profissionais que são a moda antiga, que é pegar o caso, resolver e pronto. Ela vem surgindo aos pouquinhos com essa introdução da tentativa de solução amigável. Eu até imagino e acredito que essa introdução da advocacia sistêmica no processo de advocacia tenha sido criado por alguém que despertou. Eu imagino que alguém despertou, entendeu tudo, falou, opa, não é por aqui só que a faculdade ensina, tem mais.
E eu acredito que esse despertar dessa pessoa que criou a advocacia sistêmica vai trazer muitos benefícios para a humanidade. E essa questão de hoje, né, dos aumentos de violência, dos aumentos de divórcio, da pandemia, isso tudo não é. Isso tudo é maravilhoso, embora pareça ruim, né? Parece horrível, né? Nossa, a pandemia veio para destruir tudo. Mas na verdade não é. É uma grande oportunidade da pessoa despertar. É uma grande oportunidade da pessoa realmente despertar, entender o mundo, entender a vida por uma outra ótica. Só que aí que tá. Você ou entende a vida por uma outra ótica, entende a mensagem, que é mais profunda do que parece, ou você vai sofrer muito. E aí entra o sofrimento durante o processo do divórcio, entra o sofrimento, porque às vezes a pessoa ela só faz o divórcio porque não sabe lidar com as próprias emoções. Às vezes não é um divórcio que de fato era para acontecer. Claro que tudo sempre acontece como tem que acontecer, mas muitos desses divórcios são pessoas que vão voltar. São pessoas que vão voltar a ficar junto de novo. Ou seja, Eu já são pessoas. tive casos, te interrompendo, me desculpe, eu tive caso de um cliente que depois de divorciado me procurou para fazer a reconciliação judicial dele. Porque Não, ele viveu um momento de dor intensa e não soube conduzir a situação daquela forma, optaram por fazer o divórcio. Pouco tempo depois, Dana, assim, 30 dias depois, se reconciliaram. sim, exatamente. Então, na verdade, muitos desses divórcios eles acontecem por realmente falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? De si mesmo. Falta de conhecimento da mente humana. Falta de conhecimento de como se relacionar com o outro. Falta de entendimento. Às vezes a pessoa, mexendo nesse assunto é tão profundo e algumas vezes tão doloroso, porque autoconhecimento não é ficar numa nuvem no paraíso. O autoconhecimento ele é doloroso, sim, muitas vezes ele passa por fases dolorosas. O sofrimento é opcional, mas ele passa por fases onde são mais difíceis. Então, como não é esse mar de rosas, a pessoa foge, ela não quer mais o processo de autoconhecimento, ela acha que vai resolver a vida dela se divorciando. Só que aí ela se divorcia e daqui a pouco acontece uma outra relação, e aí ela fala assim: é tudo igual. As relações são tudo iguais, é tudo. Claro que é tudo igual, porque você é igual, você não se transformou, você não se buscou autoconhecimento, você não quis entender mais sobre si e sobre o outro. Qualquer pessoa que chegar vai acoplar no seu plano. No começo vai ser bonitinho, porque é novidade, vai ter coisas que você vai gostar mais, outras menos. Daqui a pouco entra tudo na mesma vibração e começa a falar que é tudo a mesma coisa, que relacionamento é isso mesmo. Então, na verdade, é mais profundo, né? Na verdade, a busca do autoconhecimento é a grande sacada, né? Para que você possa realmente entender. Uma coisa muito importante, Dani, que eu posso, se você quiser falar algo aqui, você pode me interromper, que eu vou começar a falar de DNA energético. Então, o que é só complementando essa Tá. questão do divórcio, muitas vezes a pessoa ela acaba repetindo esse padrão por não ter esse autoconhecimento, por não saber lidar consigo mesmo, que eu mesma já recebi cliente no meu escritório que fiz mais de um divórcio dele. Ele se casou com uma pessoa, se divorciou, se casou com outra e se divorciou porque não soube se curar. E eu acho que aqui é Provavelmente. importante a, a, a introdução da advocacia sistêmica para entender a dor dele e saber orientá-lo a procurar uma cura, né, Dana? Uma terapia para conseguir lidar com isso. Porque para nós, Exato. advogados, se a gente pensar apenas na questão financeira, para mim é maravilhoso que ele venha com 1, 2, 3, 4, 5 divórcios. Mas eu não tenho esse olhar. E a advocacia sistêmica ela veio para trazer um novo profissional para ele não ter esse olhar e conseguir conduzir o cliente a também não ter esse olhar. Conduzir o Perfeito. cliente a entender qual é a raiz da dor dele, a raiz do problema dele. E através disso procurar uma cura, uma ajuda, como você mesma disse aí, né? Que eu acho que agora você vai entrar no DNA energético, vai conseguir explicar para as pessoas o quão importante é compreender a própria dor. Uhum. Não, muitas vezes a pessoa ela vive relacionamentos abusivos
sai de um, entra em outro, e ela acha que as pessoas, os homens é que são malvados. A vida é Ou a assim. mulher, né? Aí uma mulher, aí você vai. Não, independente, mesmo que seja um relacionamento homem-homem, mulher-mulher, né? A energia do masculino É, ou do que o feminino, né? outro, que o outro E sim, é o. então às vezes a pessoa vai cavucar e ela é capaz de descobrir questões de abuso, abuso sexual na infância, abuso sexual na ancestralidade dela. Aí você fala, nossa, o que que isso tem a ver? Se a pessoa já é um adulto, já está vivendo os seus relacionamentos, ela pode escolher. O que que isso tem a ver com abuso sexual? Tem a ver com viver relacionamento abusivo? Tem tudo a ver. Só tudo. Porque se você encontrar cura de um assunto como esse, você vai entender por que que a vida inteira você repetiu um padrão de atrair relacionamentos abusivos, né? Aí entra a questão do DNA energético. Você quer falar alguma coisa? Não, não, pode continuar aí no DNA energético. Tá, então vamos lá. Bom, o DNA energético, o que é o DNA energético? A gente carrega no nosso DNA informações da nossa ancestralidade. Então, todo mundo carrega até a 12ª geração, tá? Vibrando no seu DNA. Quando uma dessas gerações começam a influenciar mais forte em você, por alguma razão, aquele DNA, sei lá, do seu tataravô, bisavô, trisavô, está influenciando em você, você vai repetir alguns padrões dele. Então, exemplo, ou repetir padrões, ou manifestar problemas, como problemas de saúde, histórias de repetição. Nossa, aquela família, o trisavô, a família X era muito rica e quebrou. Aí a próxima geração aconteceu algo muito parecido. Todos têm muita dificuldade, ganham muito dinheiro e perde tudo. Isso tudo pode estar no DNA energético. Então, um exemplo aqui, né? Você, é aquela época que as mulheres viviam num padrão muito fechado, um padrão onde elas não podiam se separar, não podiam colocar voz para decidir o que queria, né? E só aceitava tudo caladinha e tudo mais. Se essa mulher vive caladinha a vida toda e de repente ela vem a falecer por um problema físico mesmo, de velhice, nem de repente a doença nem se manifestou na vida dela, dependendo do tempo de vida que ela teve, esse comportamento de vida inteira passando esse sofrimento e guardando isso e lidando com isso, porque a sociedade não tinha espaço para ela se manifestar, ou ela não conseguiu realmente virar o jogo, esse problema vai reverberar numa outra geração. E aí você pode olhar para uma criança e falar, gente, mas por que essa criança tem essa doença? Essa doença é incompatível com essa criança. Síndrome do pânico numa criança de 5 anos. Mas isso tem relação com a ancestralidade dela. Então, eu estou falando da doença para vocês entenderem que não só os padrões de repetição, como manifestações físicas. Então, o padrão de repetição é a questão do relacionamento abusivo. Ah, fulano sempre teve vários relacionamentos, não consegue se relacionar com ninguém. Todas as mulheres ou todos os homens daquela família estão solteiros e se mantêm solteiros, não conseguem firmar um casamento, um relacionamento. Isso pode estar na sua ancestralidade, que é o que nós chamamos de DNA energético, tá? Então, é muito forte isso. Assim como você tem a sua genética, cor do cabelo, os seus traços que você pode ter puxado para alguém lá de trás, o seu DNA energético também está aí vibrando em você, fazendo sua vida tomar rumos que às vezes não são escolhas suas, não são o que você é. Aí você fala assim: ah, mas isso é muito louco, como é que eu vou saber disso? A busca pelo autoconhecimento vai te conduzir para o nível de profundidade que você está preparado para entender nessa encarnação. Então, a busca pelo autoconhecimento vai te conduzir. E se você estiver preparado nessa vida para se aprofundar a tal ponto, você vai descobrir raízes muito profundas. Você vai descobrir coisas que você nunca entendeu. Vou dar um outro exemplo aqui. Vocês já perceberam criança que às vezes fala algo que só o avô da mãe falava, o bisavô da mãe falava. Aí nunca ninguém falou aquilo e de repente a criança solta alguma coisa que só aquele bisavô falava. Você fala, gente, mas da onde que essa criança tirou isso? Ninguém aqui fala, ninguém nunca falou isso aqui, ninguém nunca nem lembrava que ele dizia que ele falava isso aqui. Como que a criança sabe disso? DNA energético. Ela está sob influência e vibração daquele antepassado.
Então, nós temos que honrar os nossos antepassados sempre, honrar. A gente nunca pode querer cortar esse vínculo com eles, porque nem é possível. Mas você cortar um padrão de vibração que influencia e atrapalha a sua vida, não só é importante, como é fundamental para os seus filhos, para as gerações que vão vir. Porque se você não ficar atenta com isso, as gerações que vão vir vão ter problemas. Os seus filhos vai continuar repetindo até que alguém desperte. E às vezes você fala assim, nossa, mas por que eu nunca soube disso antes, então? Por que agora só que eu tô sabendo disso? Meu, agradeça se você tá descobrindo isso agora. Agradeça, porque tem gente que morre sem saber disso. E continua o ciclo se repetindo. E por que isso acontece? Porque todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem o seu momento de despertar a mente, todo mundo tem o seu momento de encontrar. Ninguém chega até a radiestesia, por exemplo, a radiestesia genética, que é o trabalho que eu faço, ninguém chega até a radiestesia de paraquedas, assim, sem ter uma razão para estar ali. Né? Então, se a pessoa está passando por aquilo ali e ela está tendo a oportunidade de enxergar algumas coisas, é porque é uma oportunidade, é uma porta que está se abrindo para a pessoa se aprofundar em algumas coisas. Se não, se a pessoa não está no momento, ou ela não quer, ela escolhe pelo livre-arbítrio não olhar para aquilo, tudo bem também. É a escolha da pessoa, só que o mais cedo ou mais tarde isso volta. E aí a pessoa fala, nossa, por que eu não olhei para aquilo antes? Mas são escolhas e tá tudo certo. Tá tudo certo. O mundo, ele funciona em sincronismo perfeito. Ele funciona em sincronismo perfeito. Nada acontece se não está sincronizado. Enquanto vocês estão, alguns num patamar de evolução aqui, despertando e entendendo, os outros estão aqui na engrenagem de baixo, achando que o mundo é só isso aqui mesmo. Isso tudo aqui é viagem. Mas está tudo certo. Porque nessa dimensão, na terceira, esse equilíbrio é o que faz a terceira dimensão. Porque senão a gente nem estaria aqui na terceira. Se fosse todo mundo evoluído, todo mundo desperto, a gente nem estaria aqui nessa dimensão. Então, essa coisa de olhar pro lado e falar, meu Deus, que mentalidade. Às vezes um já despertou e olha pro lado de ver ele no processo dele. Mas essa indignação não faz sentido porque tá tudo bem. A engrenagem funciona com as pessoas não despertas. A engrenagem funciona perfeitamente nessa dimensão dessa forma. Então, cada um está no seu processo. E se você está aqui hoje assistindo essa live, provavelmente existe algo que está te convidando a mexer em alguns assuntos mais profundos sobre si mesmo, sobre a percepção de mundo, sobre a sua percepção de vida. Então, receba essa mensagem, né? Se quiser saber mais sobre o assunto, pode perguntar aqui, a gente deixa várias dicas aqui de onde vocês podem se aprofundar. A gente vai fazer mais lives também, né, Dani? Para Com falar mais sobre, certeza. para falar mais sobre o que é mecânica quântica, para falar mais sobre o que é esse mundo vibracional que é tão grande, são tantas possibilidades, né? Mas isso que eu falei do DNA energético é uma parte, né? Depois tem as questões também que são tudo que você viu, ouviu e sentiu desde que você está na barriga de sua mãe. Tudo isso está armazenado a nível inconsciente. E o que é esse inconsciente? O que tem aí dentro? Tem tudo isso, só que corresponde 95% da sua vida. Ou seja, você tem atitudes na sua vida adulta que você acha que são escolhas suas. Não sou eu que escolho, é eu que gosto mais do azul do que do vermelho, sou eu que gosto de advocacia, sou eu que amo essa profissão. Às vezes a pessoa acha que é ela que escolheu tudo isso para a vida dela. Mas a chance de não ser você é muito grande. Porque é comprovado cientificamente que a nossa vida é conduzida 95% pelo que está no inconsciente. E por isso é tão importante buscar o autoconhecimento. Porque se a ciência já comprova e te mostra que 95% da sua vida é conduzida pelo que está nessa caixinha, que é o inconsciente, então vai buscar. Porque com certeza você vai ser mais feliz. Não nos padrões da sociedade. Não nos padrões que é o que você criou na mente. Ai, dinheiro fazer assim, assim, assado. É aquilo que faz sentido para sua alma. Lembrando que o universo é próspero, Deus é próspero, que a prosperidade está conectada com tudo isso também. Mas se para fazer sentido, tem que estar conectado primeiro com o ser que você é. E você sabe quem você é? Quem é o ser que habita aí dentro de você? Quem é o ser que
que faz o seu coração vibrar forte para buscar o que você busca, para atuar na sua missão de vida. Você só vai descobrir realmente começando a entender com mais profundidade o seu ser, né, Dani? Então, acho que quando você chegar para buscar um advogado, né, é, tenha em mente que existe essa advocacia sistêmica maravilhosa. Procure compreender mais sobre a visão, essa visão energética sobre tudo isso. Não há problema algum em você seguir com o processo até o final, não tem problema algum. Não é disso que eu estou falando. Estou falando para que, se você chegar ao ponto de procurar um processo, para que você lide com isso de uma forma muito mais saudável, porque senão você vai acabar o processo e vai estar destruído ou destruída. Vai estar com doença, problemas de saúde, os filhos não vão estar felizes, vai causar doenças nos filhos também. Então, assim, se tiver que chegar ao ponto do processo em si, lembre-se que você pode ter várias formas de fazer isso com maior entendimento, com mais sabedoria. Não há problema nenhum em seguir o processo. É bom bem deixar claro isso. Só que existe advocacia sistêmica para melhorar essa rota, né, Dani? Para conduzir você de uma forma menos dolorosa durante esse processo. Porque ela vem justamente para quebrar esse padrão de que o advogado serve estritamente para buscar o seu direito material ou resolver a sua briga. Na verdade, não. O advogado ele está ali para te acolher, para receber o seu problema, entender, trazer uma solução menos dolorosa. Isso a gente aplica muito também, Dana, a advocacia sistêmica, quando se trata de criança, direito que envolve criança, né? Porque é premissa maior de direito das causas que envolvem criança, a gente observar sempre o melhor interesse dessa criança. Inclusive, é um princípio constitucional. E com o surgimento, eu acredito que surgimento não, com a alavancagem da advocacia sistêmica, porque acredito eu que muitos profissionais já aplicavam, mas não sabiam o que fazia, né? Isso se tornou mais evidente. O advogado, ele tem um meio de acolher melhor aquele cliente, de acolher melhor aquela criança, entender a profundidade da dor dela, e fazer com que aquilo seja amenizado. Sim. Né? Ajudar essa pessoa que está envolvida nesse processo a compreender que quanto melhor ela entender de si e do problema, mais fácil será a condução do processo em si, se chegar num processo efetivamente, né? Não que assim a advocacia sistêmica vise evitar o processo. Visa. Na verdade, a advocacia sistêmica ela tem como objetivo o quê? Uma solução amigável, evitar que isso chegue a um processo judicial. Sim. Que as pessoas se resolvam sem uma briga. Né? E isso, eu acho que é um padrão que as pessoas precisam entender que o poder de cada um está dentro de si, dentro da própria mente, dentro do seu entendimento. E, como você disse, já é provado cientificamente, energia, sentimento, emoções, elas influenciam muito em qualquer atividade hoje, inclusive nos processos judiciais. Né? E o tratamento... E o tratamento disso pode refletir de maneira muito positiva. Uhum. Não, inclusive, gente, para vocês que estão aqui, ó, energia de objetos pode influenciar. A energia dos objetos, a energia da sua casa pode ser a causa do seu divórcio. Para você ter uma ideia da profundidade que vai essa questão energética. A energia dos imóveis, objetos dentro de casa. Existem imóveis que vibram já divórcio. Existem imóveis que já vibram divórcio. Aí você entra para viver naquele imóvel, você já está compatível, porque você já tem a vibração compatível e já se divorcia, porque já está compatível. Ou se você não tem compatibilidade energética com o divórcio, dependendo do tempo de vida que você viver ali naquele imóvel, ou mais cedo ou mais tarde você vai se divorciar. Por quê? Porque você vai começar a querer pensar em divórcio.
Porque é uma questão de vibração. Se não está compatível e você vive ali, uma hora vai conectar. Em algum nível. Em algum nível. Então existe também a vibração dos imóveis, gente. Dos imóveis, dos objetos que você usa. Tudo é energia. É esse entendimento que vocês precisam começar a ter. Isso não é algo difícil de compreender, assim, no sentido místico, espiritual. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente com vibração, com hertz. E como a Dani falou aqui, as emoções vibram. Por isso que existe a escala das emoções de David Hawkins. Ele mediu a frequência das emoções em hertz. Ou seja, quando você tem uma emoção, essa emoção ela libera no seu cérebro, existe uma conexão neural que faz liberar uma química cerebral. E se essa conexão ganha força, essa química cerebral, ela vai sendo liberada com tanta intensidade que o seu cérebro vicia nela. Seu cérebro vicia. E aí o seu cérebro vicia, o que que acontece? Você chega perto da pessoa, não tem motivo nenhum para brigar. Mas você vai brigar? Por quê? Porque o teu cérebro está aqui, ó, pedindo essa briga para se alimentar daquele vício, que é a energia do problema lá, que ele está vibrando. Então, como é que corta isso? Com treinamentos mentais, técnicas mentalistas, treinamento vibracional, porque isso é físico. É uma conexão neural que libera uma química e a química libera uma vibração. David Hawkins mediu a frequência das emoções para provar isso. Então, as emoções, elas emitem um hertz. E são desses hertz que eu estou dizendo que nós temos que trabalhar e olhar para isso. Porque isso vai definir muito sobre o que você vive na sua relação, sobre o que você vive com o seu filho, a vibração que você emana para ele. Você vai buscar ele na escola, você pode estar com sorriso daqui a aqui. Se você estiver vibrando o contrário, ele vai vibrar o que você está vibrando. Não é só a sua atitude externa. Sua atitude externa também é importantíssima, até porque ela ajuda a modificar o interno. Mas eu estou abrindo aqui para vocês que o que você vibra é sempre muito mais importante. É tão importante quanto as atitudes externas. Isso é importante entender, que é o que faz a vida sua ser conduzida para um caminho ou para outro. Então, entenda que o problema, quando você tem um problema que você tem que olhar para ele, ele não é só aquilo ali. Como eu disse, às vezes você está olhando para um problema, é o comportamento do outro. O que, que tem a ver esse comportamento do outro? A pessoa ela tem comportamentos agressivos. Será que isso não tem a ver com um sentimento de abandono? Será que isso não tem a ver com um sentimento X, Y, Z? É olhar para uma ótica mais ampla, porque não é só isso. Tem muito mais coisa por trás de um divórcio, de uma resolver um processo. Sempre tem muito mais do que só o fato em si, né? Então é isso, É. né, Dani? Nós vamos ter que começar a despedir do pessoal aqui, porque já está quase já nos últimos minutos para finalizar, né? Nossa, o tema é tão interessante, tão amplo, É, que passou tão rápido, né? Mas exatamente. assim, eu E se espero for que para deixar uma tenha. dica aqui para as pessoas, se for para deixar uma dica aqui para as pessoas sobre esse tema, sobre a pessoa que está no processo de buscar um divórcio, ou quem já está no divórcio, se for para dar uma dica, qual seria a dica que você daria para essas pessoas? Olha, o que eu sempre aconselho é tentar compreender o que está levando a pessoa para esse processo. Entenda a situação, se realmente é necessário o divórcio, se realmente é aquilo que ela quer, né? Se for necessário procurar a orientação de um advogado, que faça isso com um profissional comprometido, né, com o atendimento humanizado. Eu acho que hoje nós vivemos numa sociedade muito materialista. E essa situação que a gente vem vivendo da pandemia nos mostrou que precisamos olhar um pouco para dentro, olhar para o ser humano. E é isso que a advocacia sistêmica traz. Olhar o ser humano. Analisa, conversa, procura orientação. Se você quer realmente conduzir um processo de divórcio, procure a orientação de um profissional que ele vai te tratar de maneira humana e vai te ajudar a compreender o problema. Não Perfeito. vá diretamente com a ânsia de levar aquilo para o judicial, para a briga, para a discussão. Tenta compreender, tenta solucionar de forma consensual, mais humana, porque tem uma outra pessoa envolvida, não é só o seu sentimento. A gente precisa enxergar, como você disse, deixar de enxergar o micro
e passar a enxergar o macro também. Uhum. Tudo à nossa volta, ela influencia. Mesmo que você esteja decidido a um divórcio, esteja numa discussão pela guarda do seu filho, tenta observar a ótica de todos, Isso. né? De Não todos os envolvidos. Isso. Não usar os assuntos pessoais para lidar com outra coisa, saber separar as coisas na caixinha da mente, né? Filhos É, é uma coisa, como é que eu vou lidar com isso? É separar dentro da mente. Normalmente a pessoa mistura tudo. Então, ou seja, se a pessoa está se sentindo, por exemplo, traída, ela vai querer descarregar essa energia na guarda do no, filho. na guarda do filho. Não vou deixar ver meu filho. É. Eu Aí uma fui coisa tem a ver com a traída e outra. não vou deixar ver meu filho. Isso é muito complicado porque reflete, como a Dana disse, na própria criança que absorve tudo isso. Eu sempre trago isso, a Nilza, que a gente comentou aqui, ela pode até ser um relato para a gente depois, futuramente. É uma tecla que eu bato muito em questão de divórcio. Vamos observar o lado da criança, o lado dos filhos. Eu, Perfeito. quando já aplicava esse método, nem sabia que era uma advocacia sistêmica, eu não sabia que era esse o nome, mas eu sempre procurei agir dessa forma. Já recebi muita crítica por ser dessa maneira, por acolher o cliente, por tentar trazer o cliente para perto de mim. Muitas pessoas, muitos outros profissionais falaram: você não deve tratar o cliente dessa forma, você tem que ser mais distante. Eu entendo que não. Eu acho que quanto mais próxima do cliente eu estiver, melhor eu vou entender a situação dele, melhor eu vou entender a dor, para poder Uhum. conduzir para uma solução mais amena. E Com é isso que eu certeza. deixo aqui Confiança para tem as que ter, né? pessoas. Mais consciência, mais confiança no profissional. Porque a nossa relação nada mais é do que de confiança. Se não tiver confiança, não tem porquê aquele profissional conduzir a solução da situação, né? Uhum. Então, o que eu oriento, não só os colegas advogados, mas também as próprias pessoas que forem em busca de um atendimento, procure um profissional que vá te atender de uma maneira humana, porque hoje a gente precisa de humanidade. E eu, nesse processo de autoconhecimento, que você sabe que eu também venho passando, eu descobri que a energia das pessoas, ela é decisiva em qualquer situação. Então, gente, assim, energia, como nós discutimos aqui, ela já é provada cientificamente que ela influencia muito. Então, vamos tentar aprender a lidar com a sua energia e trazer uma solução mais tranquila, É isso aí, tudo é uma questão né? de campo magnético. Passou ali na rua, foi atropelado, só foi atropelado porque tinha campo eletromagnético, senão não aconteceria o fato em si. Esse é o entendimento que é necessário, né? Sim, todos estão ligados por alguma razão. Se você está Exatamente. passando por esse problema, tem uma razão. E uma Sim, aí é solução, a solução virá. Só precisa claro, saber lidar com a dor, porque na né? verdade o problema só tá vindo porque precisa de uma solução e essa solução pode não ter a ver com o problema. Então o problema só veio porque precisa te mostrar algo sobre si mesmo. Então, não Exato. necessariamente o problema veio para resolver, porque o problema é ele. Ele é só a ferramenta utilizada para que você perceba algo. O que a gente Então, precisa, receba braços abertos. o que a gente precisa aprender é deixar de fixar a atenção no problema e focar na solução, É isso aí. né? Mas, Que mas assim, quando você aceita o problema, você tem mais facilidade em buscar a solução. Por quê? Porque você já sim, aceitou. E aceitar, gente, não significa que não vai doer. Não significa que você não vai sentir a dor. Você pode acontecer de passar por um período doloroso. Mas mesmo durante a dor, aceite. Aceite que dali você vai sair melhor, dali virão oportunidades melhores na sua vida. Então é essa visão que a Dani tá dizendo, é disso que ela tá dizendo. Nilza, querida, obrigada, Nilza. É exatamente isso, Dana. É tentar ser um pouco mais humano, né? É uma advocacia humana onde a visão terapêutica ela é muito
importante e vem somar na solução dos problemas. Eu acho que aí seria importante um trabalho em equipe, como a gente vem fazendo, né? Para que as pessoas se sintam mais acolhidas. Isso. Eu acho que, assim, para a gente encerrar aqui, seria esse o conselho ou a dica, não sei se eu sou a melhor pessoa a aconselhar alguém, mas assim, a dica que eu poderia dar é que a pessoa procure alguém que acolha a sua dor, para que ela compreenda melhor a solução. Na verdade, é uma questão de ressonância, né? Isso que eu falei de campo eletromagnético, a pessoa normalmente ela vai se deparar com um advogado X ou Y de acordo com o campo que ela tem. Já começa por aí, de acordo com o campo de vibração que ela tem. Então, se ela conseguir olhar por essa ótica e transformar essa visão, mesmo que sem muito entendimento profundo disso que eu estou falando, se ela conseguir se abrir para isso, o universo já vai dar oportunidades para ela enxergar isso de uma forma diferente, para ela cair nas mãos certas, das pessoas certas, para ser conduzida pelo que há de melhor e a vida dela fluir da melhor forma, o processo fluir, tudo fluir da melhor forma. Só a partir do momento que aceita no coração. Já começa a ser se autoconhecer. Sim. Se autoconhecer. Eu acho que as pessoas hoje têm um brocardo que dizem que todo mundo precisa de terapia. E eu concordo. Eu acho que todos deveriam procurar uma terapia, porque o mundo que a gente vive hoje é tão insano, né? E se todos procurassem o autoconhecimento, essa visão ficaria mais fácil. Com certeza. Né? Com certeza. Pessoal, vou ter que encerrar aqui, porque já vai realmente encerrar daqui a pouquinho, senão não vai dar tempo de me despedir de vocês. Então, Dani, eu quero agradecer muito pela oportunidade, pelo convite de falar desse assunto. Se vocês quiserem, gente, falar comigo, a radiestesia genética é um trabalho que pode ser feito à distância. Somente me enviando os dados, nome, data de nascimento, endereço, eu consigo fazer o seu tratamento, o seu diagnóstico e tratamento, tá? Não é só diagnóstico, não. É feito um processo de alinhamento da sua energia e corte, se for preciso cortar algumas influências. E esse alinhamento pode ser feito à distância, tá? A maior parte dos meus atendimentos são à distância, então não há nenhum problema com isso. Então pode me chamar aqui no Instagram, se ficar com alguma dúvida também, fico aberta aí para conversar com vocês. E a Dani, também fique à vontade, Dani, para falar com o pessoal. Eu queria agradecer, Dana, por você se disponibilizar, vir aqui tratar desse assunto tão importante com a gente, né? Trazer um pouco mais de entendimento para as pessoas, porque é algo que eu sinto que está carente hoje. Obrigada, gente, por todo mundo que assistiu. E procurem a Dana realmente, porque o trabalho dela é lindo, ajuda mesmo, traz um entendimento muito grande para as pessoas, tá? Por isso até que eu a convidei para a gente tratar desse assunto, porque ela desenvolve um trabalho maravilhoso. E se abram para se conhecerem, porque é muito importante e faz a diferença na nossa vida. Muito obrigada a todo mundo que participou. Gratidão de coração para todo mundo. Gratidão, Dana, por tudo. Gratidão. E gratidão, até a próxima. Boa noite para vocês. Gratidão por cada um que esteve aqui, até os que já saíram, que recebam essa energia de gratidão. A todos os meus amigos, as pessoas que também são seguidores da Dani, sejam muito bem-vindos no meu Instagram. Os meus seguidores também, entrem lá no Instagram da Dani para seguir, que ela realmente faz um trabalho como advogada muito diferenciado, que você vai descobrir muito mais sobre si mesma através dessa busca. Então, se você precisar, segue a Dani lá e qualquer coisa, estamos juntas aí, né, Dani? Nessa Com busca certeza. pelo melhor para essas pessoas, né? Pelo bem do próximo, é essa a intenção. Fazer a diferença na vida do outro também é muito importante. Com certeza. Então é isso, pessoal. Tá? Então, grande beijo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau.